Bom dia a todos, cumprimento os nobres pares, cumprimento os senhores advogados, servidores e demais presentes. Está aberta a sessão, fica aprovada a ata da sessão anterior diante da ausência de manifestação em sentido contrário. Nós temos aqui, doutor Pedro, vai ser retirado de pauta a pedido do relator. Não, esse aqui é do doutor Fábio Henrique, né? A Vossa Excelência está pedindo para retirada de pauta. Então, eu vou anunciar que fica retirado de pauta, a pedido do doutor Fábio, o processo PJE 0601-414. É uma prestação de contas, candidato a cargo de deputado estadual, eleição de 2018. O requerente é Francisco Tarquínio Daltro. Fica, então, retirado de pauta. Haverá nova publicação de data para julgamento. E vai ficar também adiado, a conclusão do julgamento é o 2.1, o processo 34011, que é um embargo de declaração em recurso eleitoral na representação de investigação judicial eleitoral. Esse pedido de vista é do desembargador Rui Ramos Ribeiros, que não pôde comparecer à sessão, então fica adiado para a próxima sessão. Em mesa para julgamento, o da relatoria do desembargador Sebastião Barbosa Farias, é um PJE, é o 1.1, é o 0601-102, prestação de contas, candidato ao cargo de deputado estadual, eleição de 2018. Requerente Antônio Marcos Dermínio. Vossa Excelência, relator, com a palavra. Senhor presidente, eminentes pares, conquanto tenhamos a notícia de que, quando a consonância com o parecer não precisa trazer em mesa, tem um aqui, mas já estava. O parecer pela aprovação com ressalvas. Eu aguardo, se Vossa Excelência me permitir, interferindo na vossa atuação, se Sua Excelência, o procurador, ratifica. Assim que voto. Com ressalva. Eminentes pares. Alguma manifestação em sentido contrário? Não, senhor. Então podemos pronunciar o resultado, fica por unanimidade e aprovou com ressalvas as contas do candidato nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. 2 e 3. Vossa Excelência pediu para julgar simultaneamente, né? O 1.2 e 1.3. Perfeito. O 1.2 é o PJE 0600-274, que é um pedido de regularização de prestação de contas de partido político, órgão de direção estadual, exercício financeiro 2013, Partido Pátria Livre, PPL de Mato Grosso. E então o requerente é o PPL no 1.2. No 1.3 também é um pedido de regularização de prestação de contas, partido, órgão de direção estadual, exercício financeiro 2015. É o Partido Patriota de Mato Grosso. Então, é 1.2 e 1.3, ambos de relatoria de Vossa Excelência. E eu já vou adiantando aqui que o parecer da Procuradoria em ambos é pelo deferimento do pedido, não é isso? Vossa Excelência está mantido? Em ambos eu voto nesse sentido. Questão aqui é legal, né? Da legal. manifestação também da Procuradoria nesse sentido. Eu acho que então podemos... algum voto em sentido contrário, eminentes pares? Tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido de regularização de contas nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Doutor Fábio Henrique, da relatoria de Vossa Excelência, prestação de contas, candidato ao cargo de deputado federal, eleição 2018, requerente Helenilza Pereira de Souza. Vossa Excelência, relator, com a palavra. Obrigado, Excelência. Trata-se de prestação de contas da candidata Helenilza Pereira de Souza, que concorreu ao cargo de deputado federal pela MDB eleições de 2018. Publicado o respectivo edital, não houve impugnação das contas. A CCIA apresentou relatório preliminar para a expedição de diligências. Devidamente intimada, a candidata não se manifestou, consoante certidão constante no edital. Parecer conclusivo da CCIA pela desaprovação das contas, tendo em vista o seguinte: item 1. Atraso no envio dos relatórios financeiros no prazo estabelecido pela legislação eleitoral, de 72 horas.
em relação a recursos recebidos na forma de doações, o que caracteriza a violação do artigo 50, inciso 1 da Resolução TSE 23553. Item 2. Recebimento de recursos de origem não identificada diretamente no montante de R$ 150, um valor de R$ 100 e outro no valor de R$ 50, o que caracteriza omissão de receita. Foram identificadas omissões de gastos eleitorais relativos às despesas constantes da prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos no total de R$ 3.993,04, infringindo o que dispõe o artigo 56, inciso 1, a linha G, da Resolução TSE número 23553 de 2017. Item 4. Foi identificada omissão de despesas e respectiva forma de pagamento financiadas com recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, contrariando o disposto nos artigos 37 e 63 da Resolução do TSE 23553. Item 4.1a. Todos os contratos de prestação de serviços apresentados indicam que os serviços teriam ocorrido de forma gratuita. Entretanto, todos os serviços contratados foram pagos com recurso do Fundo Especial e não registrados como receitas estimáveis em dinheiro. Foram registrados pagamentos de despesas com recursos do Fundo Especial a diversos apoiadores. Todavia, com registro de pagamento endereçado a apenas 3 deles. Esses pagamentos estão registrados como tendo sido efetivados por meio de apenas 3 cheques, contrariando o artigo 40 da Resolução TSE já mencionada. Os contratos apresentados não comprovam a despesa realizada, vez que constam como cessão gratuita de serviço, no montante total de R$ 48.030,40, totalizando o percentual de 87,09% do montante dispendido durante a campanha, pagos com recursos públicos. Sendo assim, referido valor deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, em razão da não comprovação regular dos gastos e da forma de pagamento dos mesmos. Um cheque compensado por pessoa física para pagamento de várias despesas não registradas na prestação de contas. Item 4.1c. Constatou-se que o fornecedor comercial AIME de Combustíveis Limitada está localizado em Jataí, Goiás, fato que, segundo a CCIA, necessita de esclarecimentos. Ainda, os comprovantes apresentados não identificam a prestadora de contas, candidata, como sendo destinatária do serviço. Item 4.1d. O documento em nome do fornecedor Ademir Rosa Gomes não identifica o CNPJ da prestadora de contas. Tampouco apresenta o endereço e o CPF do emitente. O contrato apresentado em nome do Sr. Ademir não está registrado nesta prestação de contas, mas constam 2 recibos de pagamento nos valores de R$ 1.500. Item 5.1. Os extratos bancários apresentados não abrangem todo o período da campanha eleitoral, contrariando o disposto em artigo já mencionada resolução. Item 5.2. Há divergências na movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos. Foi encontrado o registro de despesa como tendo sido pago pelo cheque número tal, que não foi encontrado na movimentação bancária, indicando possível erro na formalização do registro. Item 6.1. Foram detectados gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época, no valor expressivo de R$ 20.310,40. A douta PRE opinou pela desaprovação das contas. Também manifestou pela devolução dos mesmos valores apontados pela CCIA, R$ 48.030,40. Posteriormente ao parecer conclusivo e à cota ministerial, a candidata apresentou nos autos justificativas e novos documentos. E esse é o relatório, presidente. Senhor procurador?
Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento a Vossa Excelência, ilustre relator, doutor Fábio, a quem estendo os cumprimentos a todos os demais membros desta corte, aos doutos e ilustres advogados, doutor Flávio, doutor Cirineu, aqui presentes, servidores. Senhor presidente, gostaria de aproveitar essa oportunidade, até mesmo porque no ensejo da última sessão que tivemos, em que trouxe um requerimento aqui em mesa, no sentido de que, isso porque, enfim, apenas contextualizando, havia me deparado que alguns dias antes estavam com cerca de 50 processos de prestação de contas que o TRE me enviava por cópias, né, em razão da reprovação do julgamento dessas contas. Isso foi algo que acabou chamando a atenção, porque foi uma prática que, em que pese os parâmetros legais não tenham tido nenhuma mudança, foi uma prática que alguém um dia assim... porque, de fato, aqui a lei das eleições, a Lei 9.504, em seu artigo 22, parágrafo 4º, dispõe que, rejeitadas as contas, a Justiça Eleitoral remeterá cópia de todo o processo ao Ministério Público Eleitoral para os fins previstos no artigo 22 da Lei Complementar 64, que é a que rege a ação de investigação judicial eleitoral. Portanto, aqui, inclusive, buscava antecipar ao presidente, todo o arquétipo do procedimento de prestação de contas, ele se faz interligado sempre em sua razoável duração aos prazos decadenciais posteriores que são para fins de amplas ações de conhecimento, né, no âmbito do direito eleitoral. E daí, a própria legislação impõe como meta que as contas sejam julgadas até a data da diplomação. Por que isso? E que é muito difícil de ser cumprido, até porque estamos, até a presente data, já passado cerca de, enfim, quase um ano da data da última diplomação, ainda estamos a julgar contas. Então, por mais que fosse uma meta, uma meta legal, ela acaba operacionalmente sendo inviável de cumprir. Então, o que se busca-se sempre, na atividade da administração de justiça eleitoral, trabalhar com as prioridades. E isso significa o quê? Porque até mesmo o esforço que esse tribunal sempre faz é julgar os eleitos dentro desse marco. Porque, sim, se não podemos julgar todos, temos que priorizar julgar os eleitos. E aí e muitas vezes existem processos complexos, difíceis, né? Inclusive aqui os doutos advogados são testemunhas que também se fazem impossíveis de serem julgados dentro desse prazo. Mas isso é algo que se trabalha de maneira excepcional. Mas tudo isso apenas para esclarecer que daí porque a lei, quando ela traz essa ideia de fixar o julgamento até a data da diplomação, ela diz, ok, agora, tendo o tribunal reprovado essas contas, deve ser remetido cópia da reprovação para o Ministério Público apurar os fins da ação de investigação judicial eleitoral. Por isso que esse artigo existe. Só que é um artigo que, nada obstante ter escoado o prazo decadencial já de há muito, o tribunal tem assim, a prática, como consequência dos julgados desta corte em sede de reprovação de contas, tem aplicado esse dispositivo e enviado essas cópias. E apenas tornando um trabalho burocrático, porque automaticamente recebo todas, tenho que dar um despacho de indeferimento de todas, porque o prazo decadencial está escoado, né? É claro que essa é uma perspectiva que pode ser trabalhada também em sede administrativa, com algum tipo de resolução. A própria Secretaria Judiciária pode trazer valiosas opiniões, mas é aquilo que defendi anteriormente, aqui na última sessão. Por mais que exista a autoridade administrativa do tribunal de reger esses trabalhos administrativos, o Tribunal Pleno, em sua atividade jurisdicional, é absolutamente soberano no âmbito desta corte, né? E ainda mais determinando todas as repercussões de um caso concreto, né? Então, daí porque eu tenho feito, por não haver esse pedido e por ter sido até uma construção da última sessão, eu então gostaria de deixar consignado o requerimento aqui, no caso em mesa,
de que não seja promovido nenhum tipo de remessa ao Ministério Público Eleitoral para fins de apuração, para os fins previstos no artigo 22 da Lei Complementar 64, ou seja, para fins de ação de investigação judicial eleitoral. Então, esse é o primeiro pedido, que não seja feita remessa ao Ministério Público Eleitoral para tais fins. Pois bem. Contudo, o caso aqui... Em relação a esse caso concreto? Também. Contudo, o caso concreto ele traz uma riqueza um pouco maior. Que agora toca ao outro lado da discussão que temos tido aqui, que diz respeito aos rigores, os critérios, os parâmetros, enfim, no que toca à fiscalização dos gastos vinculados a recursos públicos de campanha. E aqui, inevitavelmente, estamos a tratar de recursos públicos federais. Quando, por mais que receba cópia dessas prestações de contas reprovadas, que não possa ter mais nenhum tipo de qualquer encaminhamento no âmbito eleitoral, é certo que alguns desses fatos podem, sim, subsidiar uma apuração de malversação de recursos públicos federais, algo que não mais se fará no âmbito desta justiça especializada. Daí porque é, sim, uma atividade do Ministério Público, mas não mais do Ministério Público Eleitoral, e sim, por se tratar de verbas federais, do Ministério Público Federal. Então, no caso aqui em tela, nós temos o parecer foi pela desaprovação das contas, em razão, em especial, de gastos, enfim, deixe-me aqui só confirmar o montante. 48.030 reais, 40 centavos, foram gastos financiados com recursos do FEFE, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ou seja, recursos federais, que consta na... Veja, o órgão técnico aqui, no ponto específico desta irregularidade material, enfim, de valor absoluto, enfim, cuja relevância não se fará necessário justificar, né? Enfim, quase R$50 mil, totalizou 87,09% de todo o montante despendido pela campanha. Esse montante, a proporção do que foi vinculado à campanha, pouco importa, porque aqui nós vamos apurar apenas o desvio de recursos públicos federais. Eventual desvio, eventual malversação, né? Ou seja, pelo menos uma recomposição, se for o caso. Então, sobre esse ponto, consignou o órgão técnico. Os contratos apresentados não comprovam a despesa realizada, vez que constam como cessão gratuita de serviço no montante total de R$ 48.030, pagos com recursos públicos. Ou seja, então aqui tem-se uma falta de comprovação da correta aplicação desses recursos no montante de R$ 48 mil. Entendo que o caso sim seja necessário uma maior apuração, contudo, dados esses esclarecimentos, defendo que esta apuração seja feita no âmbito do Ministério Público Federal, daí porque, agora, concluindo, senhor presidente, meu segundo requerimento, no sentido de que seja expedida cópia, de maneira, dada esses elementos do caso concreto, cópia da prestação de contas ao Ministério Público Federal para fins de apuração de eventual malversação de recursos públicos federais. Muito obrigado. Retorno, então, a palavra ao senhor relator. Obrigado, excelência. Eu voto no sentido de acolher o parecer do Ministério Público Eleitoral.
Consigno inicialmente que, antes de adentrar no mérito das contas, com análise dos itens apontados pela CCIA, esclareço e declaro que não levei em consideração para a formação de minha convicção as justificativas e documentos apresentados pela candidata Helenilza Pereira de Souza. Obrigado. Após a emissão do relatório conclusivo e do parecer ministerial, portanto, de maneira flagrantemente intempestiva. Filio-me ao entendimento deste egresso tribunal, no sentido de que, salvo circunstâncias excepcionais de determinado caso concreto, o que não se verifica nestes autos, e essas circunstâncias são alegações e apresentação de documentos que não poderão ter sido feitos antes por alguma razão, alguma impossibilidade que tenha sido demonstrada realmente pelo prestador de contas. Pelo menos é assim que essa corte tem decidido. Logo, salvo circunstâncias excepcionais, que seriam essas, não devem ser conhecidas as alegações e peças apresentadas depois do relatório técnico conclusivo, quando este não inovou nas impropriedades anteriormente apontadas. É o que se extrai da Resolução TSE número 23553 de 2017, nos seus artigos 75 e 76. Neste processo, o relatório técnico conclusivo tratou apenas de questões que já haviam sido expressamente indicadas no parecer preliminar. Lembre-se, ademais, que houve regular intimação após o relatório preliminar, mas a candidata optou por se manter em silêncio. E aqui só faço um adendo que nessa manifestação intempestiva da prestadora de contas, ela simplesmente tenta justificar o fato porque ela não apresentou a comprovação do pagamento dos prestadores de serviço, que foram vários, e, no entanto, ela comprova, ela tem cheque somente para 3 deles. Dito isto, passo ao julgamento. As contas e análise merecem severa reprimenda da Justiça Eleitoral. A prestadora gastou R$ 55.150 em sua campanha. Diante das gravidades das irregularidades constatadas, principalmente nos itens 3.1 e 4.1a e b, conforme relatado, o caso é de desaprovação, sem sombra de dúvidas. Dentre as despesas, a candidata não logrou comprovar por documentos idôneos a realização de gastos com recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, no valor de R$ 48.030,40. Valor que deve ser ressarcido ao erário, uma vez que apresentou, para tentar provar as despesas, contratos de prestação de serviços de atividade de militância e mobilização de rua a título gratuito, o que ela também não explicou, mesmo nessas alegações complementares intempestivas. Além disso, verificou-se indício de omissão de gastos eleitorais, R$ 3.993,04. Ainda que tal valor não necessite ser devolvido ao erário porque foram financiados com valores de república outros recursos. Então, a soma das despesas irregulares atingiu a quantia expressiva de R$ 52.023,44, o que representou percentual de 94,35% do total dos gastos da campanha, um número bastante significativo. Conclui-se que as irregularidades apontadas prejudicaram por completo a fiscalização das contas auditadas. É sabido que, por construção jurisprudencial pátria, têm-se declarado aprovadas com ressalvas as contas quando as impropriedades atingem no máximo 10% do total dos recursos arrecadados ou do total das despesas efetuadas na campanha. Aqui, além da circunstância de que quase todo o gasto não teve comprovação idônea, observa-se que despesas da ordem de R$ 48.030,40 foram liquidados com recursos de origem pública, a agravar a situação. Com estas considerações, em harmonia com os pareceres técnico e ministerial, e com fundamento no artigo 77, inciso 3 da Resolução TSE número 23553, eu voto no sentido de julgar desaprovadas as contas de campanha da candidata, referentes ao pleito 2018. Outro sim determina a candidata a devolução da quantia de R$ 48.030,40 ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa de cópia digitalizada dos autos à Advocacia Geral da União para fins de cobrança. Acrescento ainda aqui a determinação para remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Federal nos termos do artigo 40 do CPP, excelência, e esse é meu voto.
Pares, algum voto em sentido contrário? Pois não, pode. Primeiro vogal, rapidamente. O doutor Pedro trouxe essa discussão quanto à remessa obrigatória na desaprovação das contas ao Ministério Público. Me parece que o Ministério Público, como destinatário dos elementos probatórios escolhidos em sede de desaprovação de contas, tem legitimidade para, antes da remessa, solicitar à Corte, caso entenda que esses elementos não existem, que não sejam encaminhados as cópias para as providências cabíveis. No que tange ao prazo decadencial para a propositura das ações de conhecimento, em se tratando de não eleitos, o prazo não é de 15 dias da diplomação, porque não foram diplomados. De qualquer forma, Vossa Excelência pode, desde já, verificar que não existem elementos. Em princípio, há discussão doutrinária e jurisprudencial em relação a isso. Mas Vossa Excelência pode, desde o princípio, entender que não existem elementos para tanto e não seria o caso de que esses autos fossem encaminhados ao Ministério Público, seja para essas ações de conhecimento, seja para a instauração de procedimento criminal no que tange ao 354-A. Vossa Excelência, no ponto, entendeu que a hipótese era de remessa ao Ministério Público Federal e não à Procuradoria Regional Eleitoral, porque entendeu que estaríamos diante, em tese, de malversação de um recurso público federal, e então o Ministério Público haveria de verificar a possibilidade de propositura de ação de improbidade administrativa ou de reparação do dano, pura e simplesmente. Mas eu vejo aqui, o doutor Fábio foi pelo encaminhamento do Ministério Público Federal, como Vossa Excelência pontuou. Mas eu vejo aqui que há, pelo menos há indícios da prática do crime eleitoral descrito no artigo 354-A, que é a apropriação indevida de recursos públicos eleitorais. Por quê? Porque os elementos trazidos não indicam. E aí nós estaríamos diante de um crime eleitoral e não de um crime comum, né? Então, porque os elementos aqui não trazidos indicam que simplesmente houve a despesa e não há lastro que confirme essas despesas que foram pagas com recurso público. Então, eu faço só essa pontuação. A resolução diz que eu até votei a primeira vez, quando eu aferi elementos de um processo que eu fui relator, eu votei no sentido de que fosse requisitada a instauração de inquérito policial, mas a resolução diz que deve ser encaminhado ao Ministério Público Eleitoral, e o Ministério Público Eleitoral, à vista desses elementos, requisitaria, se fosse o caso, a instauração do inquérito. É o que diz a resolução e, salvo engano, o que diz a lei. Então, eu dá com Vossa Excelência não verificou prima facie a existência de elementos que pudessem ensejar uma investigação mais aprofundada deste crime de apropriação de recursos eleitorais? Senhor doutor Bruno, de fato, que foi um pedido que fiz esse adendo apenas oralmente, não cheguei a fazê-lo com uma análise depurada dos fatos. De fato, atentando-se ao quanto disposto no artigo 354-A do Código Eleitoral, a apropriação, ou seja, a perspectiva criminal. Exatamente. De fato. Então, assim, eu acho que aí sim, eu até aproveito o ensejo e retifico o requerimento, porque havendo esse indício desse tipo penal específico, a competência discutivelmente é da Justiça Eleitoral, contudo, competência esta de primeiro grau. Então, ao passo de que fosse encaminhado ao Ministério Público Federal, perfeito, deve ser encaminhado o primeiro grau, ou seja, à zona eleitoral, ao promotor eleitoral, para que possa dar início à análise quanto aos elementos mínimos de justa causa para eventual instauração de investigação criminal nesse ponto. No que diria respeito, em tese, digamos assim, a análise cível da correta aplicação desses recursos, não haveria outra instância possível que não a do Ministério Público Federal, juntamente à Justiça Federal. Perfeito. Pura e simplesmente cível. Se aqui vai haver improbidade, eu acho que talvez o desenrolar da investigação criminal
ela possa trazer mais elementos, do que desde logo também trabalhar-se com uma duplicidade de instaurações. Perfeito. Né? Então, eu apenas retifico o quanto requerido anteriormente, porque, de fato, dadas as ilustres considerações do doutor Vogal, eu as acolho como do próprio Ministério Público, no sentido de que seja feita essa remessa à zona eleitoral para que seja feita essa análise quanto aos elementos mínimos de justa causa do tipo penal do artigo 354-A do Código Eleitoral. Só um adendo. Aí, nesse caso, Vossa Excelência dispensaria a remessa ao Ministério Público Eleitoral, ao Ministério Público Federal? Isso. Porque aí deixaria... Porque, veja bem, tem a questão do crime conexo, né? Pode haver o crime comum e pode haver um crime eleitoral. Aí, havendo o crime eleitoral, sim, pela recente decisão, isso, evidentemente, a conexão vai atrair que essa competência seja o Ministério Público Eleitoral. Mas tem também a possibilidade, como Vossa Excelência colocou, de ir havendo também a improbidade administrativa, né? Ou eventuais ações de ressarcimento, de devolução e tudo mais. Que é cível. Que também é cível. Isso. Então, Vossa Excelência prefere que seja primeiro remetido ao Ministério Público Eleitoral, aí sim, no curso de uma eventual investigação, e identificada a possibilidade, lá se remeta, então, ao Ministério Público Federal. É nesses termos? Exatamente, senhor presidente. Até mesmo porque, se formos adotar esse padrão de análise de malversação em todas as reprovações, nós abriremos muitas pequenas investigações, em princípio, sem uma ter diretamente conexão com a outra, e acabará assim, tendo uma dificuldade operacional muito grande. Eu penso que uma remessa, de fato, melhor construindo, inclusive, esse entendimento aqui no presente debate, essa remessa de âmbito cível, ela possa ocorrer quando tivermos, para além desta falta de esclarecimentos dos recursos públicos no âmbito de campanha, possam trazer elementos que permitam, enfim, eu digo, um substrato de justa causa um pouco maior, para que tenhamos, inclusive, um certo pragmatismo ao instauração de investigações que, obviamente, tenham maior potencial, seja a nível investigatório, seja a nível de repercussão também da culpabilidade. Então, isso é algo que, inclusive, é reservado ao tribunal também, de todo modo, sempre, né, independentemente de provocação do Ministério Público, porque aqui todos, nesse aspecto, estamos imbuídos no dever de ofício. Apenas a preocupação, que era o meu objetivo maior, mais do que definir como que temos que trabalhar esses encaminhamentos sobre os elementos de fato que temos sob nossa apreciação, para as instâncias competentes. Eu acho que era esse o ponto que eu gostaria de que fosse trabalhado, mas que, obviamente, a repercussão eleitoral no âmbito criminal, então já se encaminha para a autoridade competente. Porque aqui, o que penso que seja a preocupação que subsidia o requerimento que trago, é que não haja esse encaminhamento para os fins do artigo 22 da Lei Complementar. Essa automatização. Essa automatização, porque está ocorrendo em todas. É claro que esse caso específico, e aí quando iria trazer esse simples adendo, me deparei que havia R$48 mil de recursos, e também no pouco tempo que temos aqui, eu falei, bem, isso aqui também não é bem assim, porque sei aqui, e é muito salutar que sempre tenhamos as divergências, porque delas saímos maiores, e naturalmente existem posicionamentos que cobram um rigor maior também no âmbito dos recursos públicos, e obviamente isso se dá de maneira também muito respeitosa. Vejo isso também como uma salutar cobrança à atividade fiscalizatória do Ministério Público. Então, em razão disso, dado esse montante, eu pensei, que vamos fazer uma análise acurada disso, mas, de fato, já tendo o doutor Bruno antecipado, penso que realmente essa seja a melhor solução, de maneira que retifico. Então, em havendo retificação, eu consulto o eminente relator, doutor Fábio. Obviamente, diante dessa retificação, não faz mais sentido o encaminhamento ao Ministério Público Federal, né? Agora, eu questiono
Resta então a manifestação do outro procurador pelo encaminhamento ao promotor de justiça, ao promotor eleitoral, de primeiro grau. É isso. Exato. Ministério Público Eleitoral, primeiro grau. Ao Ministério Público Eleitoral de primeiro grau. Ok. A questão que penso assim seria até de operacionalização, porque se, inclusive, a Secretaria Judiciária tiver algum tipo de esclarecimento, porque esse entendimento ele vai ser cumprido, então ele seria encaminhado ao promotor diretamente? Não, eu penso que ele vai encaminhar novamente à Procuradoria. Então, nós acabaremos mantendo esse encaminhamento apenas com outra finalidade, mas daí porque não se estaria de todo modo aplicando automaticamente. São objetos diversos, exatamente, né? São objetos diversos. Exatamente. Né? Exatamente. Aqui é por conta de indício de cometimento de crime, não é nem a aplicação da resolução, mas a aplicação do CPP artigo 40. Estou de acordo. De todo modo, desculpe, senhor presidente. É uma situação diferenciada. Diferenciada. Apenas para complementar, e daí porque falei os subsídios que a Secretaria Judiciária puder trazer, nós inclusive eliminamos trabalhos burocráticos para todos. Eu receberei essa comunicação, porque o TRM mandou, ao Ministério Público Eleitoral para fins de apuração do 354A, correto. Qual será a minha providência, inevitavelmente? Ao promotor, né? Ou quando, a depender do avanço, se faria até também no âmbito da autoridade competente, né, judicialmente. Vamos por partes. Eu vou fazer aqui a votação do caso concreto. Depois, eu estou até aguardando, eu não quero entrar na discussão da qual a metodologia, como é que nós vamos fazer para operacionalizar, se vai essa questão dessa automatização, se nós vamos ver caso a caso, Tudo bem. porque senão nós vamos estender demais essa discussão dentro de um caso concreto, e me parece que aqui o caso concreto é no sentido de que Vossa Excelência solicita, né, que seja remetido para o Ministério Público Eleitoral. O doutor Fábio também está nesse sentido, o doutor Bruno também está de acordo, o doutor Armando também está de acordo, o desembargador Sebastião Barbosa, doutor Luiz Bortolucci, de acordo, doutor Sebastião Monteiro. Então tá. Aqui o tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas da candidata nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Ponto. Esse é o resultado para o julgamento. Com relação a essa questão da automatização ou não, eu estava aqui pensando, né, qual seria a melhor forma. Eu acho que nós não podemos deliberar isso em forma de resolução ou estabelecer uma sistemática, porque é caso a caso, tem muitas e muitas peculiaridades, e me parece que o Ministério Público Eleitoral, a Procuradoria Eleitoral, ao emitir o parecer, já poderia identificar as possibilidades, eventualmente, porque seria um norte para o relator verificar se seria caso ou não. Olha, aqui nós estamos antevendo uma possibilidade de remessa ao juízo eleitoral, ou às vezes não há crime, mas há necessidade de uma eventual apuração de improbidade administrativa ao Ministério Público Federal. Quer dizer, Vossa Excelência, ao emitir o parecer, identificando alguma situação, em muito contribuiria para o voto do relator, porque ele já teria, aí sim, estaria a situação concreta. E ou quando há o caso da simplesmente remessa com base na Lei 6490, né, que é para fins de eventual investigação judicial eleitoral, Vossa Excelência já identificando que não há nenhuma possibilidade, porque já houve diplomação, ou o caso também não seria para essa finalidade, já ficaria dispensado. Então, nesse pronunciamento do Ministério Público Eleitoral, praticamente já daria as balizas para que o relator possa identificar o que é trivial ou daquilo que separando daquilo que é situação excepcional que mereça um pouco mais de análise, de investigação nos ambientes mais identificados, vamos dizer, o Ministério Público Eleitoral ou a Procuradoria da República. Senhor presidente, terminou já o julgamento ou eu posso fazer um... Com relação ao julgamento? Assim, O julgamento, sim, quando a gente pronuncia o resultado, entende-se por concluído. Então, só uma situação que eu queria deixar registrada. Penso que, da mesma forma que nós estamos adotando aqui a posição
ante a eventual prática de ilícito penal eleitoral e, diante dessa situação, encaminhando os autos para o Ministério Público Eleitoral, que oficia em primeiro grau, penso que, da mesma forma e por mesma razão, devemos fazê-lo ao Ministério Público Federal, porque o que foi colocado aqui pelo Dr. Pedro, se eu não estou enganado, foi a possibilidade de estarmos diante de um eventual ilícito civil, no caso administrativo, uma instauração de um inquérito civil e apuração de improbidade administrativa, que é uma matéria e o Ministério Público Federal que conduziria essas investigações. O fato de nós estarmos aqui encaminhando ao Ministério Público Eleitoral para apuração de crime não obsta também a ciência ao Ministério Público Federal para, caso seja valorado pela autoridade competente, a competente instauração de inquérito civil para apuração de ilícito administrativo, que são matérias e competências totalmente diferentes. Da mesma razão que se aplica a dar ciência ao MP eleitoral, penso que deveria ser feito também ao Ministério Público Federal. Cabe à autoridade competente, no caso, para definir eventual ilícito, não ficaria por aguardar uma manifestação do Ministério Público Eleitoral diante de uma deflagração de um inquérito que poderia resultar numa ação penal. É comum muito comum, inclusive, a tramitação de processos crime e processo que busca a apuração de não só inquéritos criminais e inquéritos civis que investigam o mesmo fato com consequências, obviamente, diversas, que são faces opostas da mesma moeda. E tramitam de forma conjunta. Aliás, até porque as instâncias são independentes. Não veja bem, pelo que eu entendi, e me perdoe aqui se eu estou falando em nome do Ministério Público, mas Vossa Excelência já tinha feito essa referência. Apenas disse que baixasse para o Ministério Público Eleitoral para que, durante as investigações judiciais, melhor dizendo, investigações policiais, pudesse angariar mais elementos e, assim, em vista desses elementos, se entender presente com mais substrato probatório a necessidade de produção ou de remessa para o Ministério Público Federal, que assim o fizesse. Evidentemente, essa questão, esses debates, eles farão parte do julgamento. O Ministério Público Eleitoral, ao receber, já vai receber na sua integralidade esses debates, essas tratativas todas que foram feitas pelo Ministério Público Federal, do relator e dos membros que assim participaram. E aí me parece que Vossa Excelência praticamente delegou lá para que o promotor eleitoral, à vista desses elementos, pudesse então identificar. É lógico que nada impede que se faça, mas me parece que foi nesse sentido. Senhor presidente, só para esclarecer, porque nós, dentro da divisão estrutural do próprio Ministério Público Federal, é concentrada uma Câmara, que se chama a 5ª Câmara Superior, que é aquela que cuida dos fatos concernentes a eventuais lesões à administração pública. Basicamente, corrupção, peculato, enfim, esses delitos da espécie contra a administração pública. Tanto na perspectiva criminal, quanto na perspectiva de improbidade administrativa, civil. Por quê? Porque como que se tinha antes? Antes você tinha os que trabalhavam apenas no criminal, o ofício criminal, e você tinha aqueles que trabalhavam apenas em improbidade. E os fatos, eles eram comunicados ao Ministério Público e ensejavam 2 procedimentos. Um ia para o cível
e o outro ia para o eleitoral. E ficavam duas pessoas trabalhando com a mesma coisa, basicamente para apurar os mesmos fatos, em que pese, em cada procedimento, a repercussão jurídica de um fosse distinta da do outro. E, assim, por uma questão também à luz do princípio da eficiência, a prática indicou que era mais proveitoso se unificar isso, tá? E, obviamente, que unificado na mesma, digamos, no mesmo membro, não haveria sentido haver uma investigação civil e uma investigação criminal. Por isso que pensei que o encaminhamento do procedimento ao primeiro grau para apuração do crime pudesse, uma vez enfim, identificados elementos de justa causa para a abertura de uma investigação criminal, enfim, e sua conclusão com a apuração de ilícitos, isso pudesse ter também a conotação no âmbito cível, né? Em que pese, é até discutível porque, muitas vezes, existe a fixação do mínimo reparatório dentro dos processos criminais. Então, quando se tem, muitas vezes, o objetivo de reparar a lesão, isso não está de todo impossível de ser feito no processo criminal. Daí porque as próprias câmaras, em alguns casos, que são casos de menor repercussão, casos que você não tem uma extremada culpabilidade, ou, enfim, organizações, algo que você tenha um efeito multiplicador, quando é o caso isolado do candidato que foi ali, que eventualmente pegou o serviço, fez de qualquer jeito e não tem como comprovar, né? Então, foi daí porque que fiz essa sugestão de realmente não remeter, mas aqui também com as lúcidas ponderações do Dr. Sebastião. O entendimento que trouxe inicialmente era algo que decorria de uma unificação do membro, que apuraria as duas perspectivas, coisa que nós não teríamos aqui. Mas, de todo modo, e aqui também até trazendo um pouco o depoimento de um membro do Ministério Público Federal, titular de um ofício que poderia potencialmente receber esse tipo de demanda, olharia e veria, olha, enfim, que tipo de diligência? Porque você não tem apoio policial, né? Você vai fazer uma outra diligência, não dá. Agora, a polícia está lá, vai poder ouvir todo mundo, porque, claro, em tese, o membro do Ministério Público pode instruir, mas os recursos são limitados, eu tenho que dividir o tempo com o eleitoral, sessões, audiências, então não há condições de ficar em processo de R$40 mil eu chamando pessoas para proceder a investigações do Ministério Público, porque isso, dada a necessidade de otimizar, inclusive, os recursos humanos disponíveis, é que, enfim. Mas, de todo modo, não trago nenhum tipo de objeção se a Corte entender por remeter ao Ministério Público Federal para análise da improbidade administrativa, porque, de fato, aqui não posso manifestar sobre esse mérito. Presidente, né? Esse é o mérito... Tá, mas vamos já para encerrar, porque essa discussão... Rapidinho, pode falar. Pois não. Obrigado. Só para a gente encerrar, porque senão a gente vai discutir uma situação. Esse vai ser um tema que vai ser debatido, não nem pelo caso concreto, mas que será debatido rotineiramente por esta Corte. E eu me atentei para o que o doutor Pedro disse. Ele estava se referindo até ao princípio da economicidade. Vamos ver se tem elementos no criminal para a atuação no civil. Mas nesse ponto em que o crime é um crime em que nós estamos tratando não do mesmo, de um ramo do Ministério Público eleitoral diverso, me parece que nós não poderíamos deixar de fazer a remessa dos autos ao Ministério Público competente no âmbito civil, porque ele pode entender à vista, se nós verificarmos que há indício, porque ele pode entender à vista dos elementos constantes nos autos que a ação de reparação já pode desde logo ser proposta. Então, a gente dizer, olha, eu acho que eu tenho que esperar. Não sou eu que tenho que fazer esse juízo de valor. Esse juízo de valor tem que ser feito pelo promotor, pelo procurador natural competente. Então, eu primeiro parabenizo Vossa Excelência pela humildade, pelo bom senso de refluir
quando Vossa Excelência entende que realmente seria esse o caso, representando a vossa instituição. Eu queria fazer só essa consideração, presidente, em relação aos casos que nós temos, que teremos doravante. Obrigado. Podemos, então, acrescer também? Remessa também ao Ministério Público Federal, com consulta sobre o relator, os demais concordam? Ok, então fica, então, já mais uma vez desaprovadas as contas do candidato. E para finalizar, doutor Pedro, quando Vossa Excelência for emitir, porque eu acho que é ali que é o momento de definir para onde vai remeter, porque se deixar ficar... Não dá para botar uma regra geral. Não podemos por resolução. Vossa Excelência entender, olha, aqui estou investigando, estou identificando uma situação diferenciada, solicito que remeta para tal lugar, para o Ministério Público Federal, para a Procuradoria Federal da República, e aí o relator traz a questão a debate e o plenário decide. E quando for aquela situação de automatização, como se fala, para os fins, né, da lei da improbidade, né, da investigação judicial eleitoral, Vossa Excelência já identificando, olha, apenas que não dispenso a remessa, porque não identifico nenhuma situação excepcional e para essa finalidade, pronto. É mais ou menos só a finalização e o relator vai dar a trazer a discussão em plenário. Acho que é a melhor forma da gente discutir isso. Dr. Luiz Bortolucci, 1.6, PJE 0601-399. É uma prestação de contas, candidato ao cargo de deputado estadual, eleição de 2018. Requerente, Adalto de Freitas Filho. Vossa Excelência, relator, com a palavra. Obrigado, presidente. Senhor presidente, conforme relatado, trata-se de prestação de contas apresentada por Adalto de Freitas Filho, candidato a cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. Consoante certidão inserida nos autos, não houve impugnação à prestação sob exame. O relatório preliminar emitido pela Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria apontou inconsistências nas contas em apreciação e ausência de documentos. Intimado, o candidato manifestou-se por meio de ocasião em que juntou documentos e apresentou prestação retificadora. Em seguida, a CCA emitiu parecer técnico conclusivo opinando pela desaprovação das contas e ponderando pela devolução de R$ 7.718,64 para a agremiação partidária, referente à despesa com impulsionamento de conteúdo paga, mas não executada no montante total. A Procuradoria Regional Eleitoral ponderou pela intimação do candidato para manifestar sobre os itens específicos do relatório conclusivo, tendo em vista a regularidade havia sido inicialmente classificado como omissão de despesa e posteriormente como sobra de campanha. Intimado o candidato para se manifestar, quedou-se silente. Em seguida, a doutora Procuradoria pugnou pela desaprovação das contas, em razão da expressividade dos valores envolvidos, bem como da devolução da importância de R$ 7.718,64 à respectiva agremiação partidária, referente aos serviços pagos e não prestados pelo Facebook. É o relatório, senhor presidente. Senhor presidente, apenas ratificando para incluir o pedido de não remessa, uma vez já escoado o prazo decadencial das ações de investigação judicial eleitoral, apenas pela não... a aplicação da remessa das cópias. Muito obrigado. A desnecessidade, não é isso? Volta ao relator. Conforme relatado, cuida-se de prestação de contas apresentada por Adalto de Freitas Filho, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições gerais de 2018. O candidato declarou haver recebido R$ 370.770, dentre receitas estimadas e recursos financeiros, contratado despesas no total de R$ 353.070 e somado R$ 20.000 em dívida de campanha. Elaborado o parecer técnico conclusivo, restaram caracterizadas as seguintes irregularidades, sobre as quais passo a análise. Item a item. Primeiro, descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo estabelecido pela legislação. Esse tópico vou sintetizar para tão somente informar que o candidato não indicou os recursos recebidos, todavia, fora do prazo de 72 horas, apresentou posteriormente prestação complementar, de modo que a impropriedade em comento, ainda que represente violação à legislação, constitui apenas vício formal, uma vez que a receita foi posteriormente lançada, razão pela qual não se caracteriza por si só causa suficiente para desaprovação das contas, mas sim aprovação com ressalva.
Item 2. Dívida de campanha. O candidato informou que, em sua prestação de contas, ter dívida de campanha no valor de R$20 mil, sem apresentar a autorização do órgão nacional de direção partidária da assunção da dívida, acordo expressamente formalizado e cronograma de pagamento e quitação. Intimado, o candidato informou que a dívida de campanha não foi formalmente oficializada junto à direção nacional em razão do contrato ter sido interrompido, tendo o prestador de serviço gerado nota fiscal no valor de R$25 mil e recebido apenas R$5 mil. Em que pese a justificativa apresentada, em especial a nota explicativa, não foi apresentado qualquer documento da lavra do fornecedor que corrobore a alegada razão, o alegado, razão pela qual a regularidade mantém-se caracterizada conforme pontuado pela CCIA. Na assunção de dívidas do campanha do candidato, é imprescindível que sejam juntadas tempestivamente as informações e os documentos prescritos no artigo 35 da Resolução TCE 23553/2017, comprovando-se o prévio conhecimento do credor. São, portanto, requisitos obrigatórios para a formalização da assunção da dívida, portanto, o ato praticado sem tais informações não tem valor legal. O arcabouço de exigências legais se justifica para dar transparência à prestação de contas, bem como para verificar se o pagamento será feito com fontes permitidas pela legislação eleitoral e dentro do prazo de 4 anos. No caso, o candidato não comprovou que a assunção da dívida pelo órgão partidário ocorreu dentro dos parâmetros legais. Limitou-se a alegar que houve emissão de nota fiscal por parte do fornecedor sem anuência do contratante. Verifica-se, no entanto, a existência de contrato formalizado entre as partes no valor de R$25 mil com pagamento de R$5 mil e declaração de dívida de campanha de R$20 mil, não havendo como presumir a rescisão antecipada por mera alegação do candidato. Resta, portanto, caracterizada essa irregularidade. Terceira irregularidade constatada: receitas estimáveis em dinheiro, ausência de documentação relativa à avaliação dos preços praticados no mercado. Eu apresento aqui um rol de doações relacionadas à locação de veículos. Foi determinado que o candidato apresentasse a comprovação da propriedade dos veículos e também apresentasse a pesquisa de valores, no mercado. Apesar disso, apresentou o comprovante de propriedade, porém deixou de apresentar a avaliação dos preços praticados no mercado, com a identificação da fonte de avaliação, permanecendo, portanto, a regularidade por inobservância ao artigo 56 da Resolução TSE 23553/2017, que envolve um montante de R$17.500. Com relação aos serviços doados por Fabiola Letícia Vani de Oliveira, informou que, por tratar-se de advogada que atuou somente na fase de prestação de contas, a informação de doação de serviços prestados foi excluída por meio de prestação de conta retificadora. Analisando a prestação apresentada, verifico que, de fato, a informação foi retificada pelo candidato. Item 4. Ausência de recibos eleitorais. A unidade selecionou doadores de campanha registrados em atividades de militância e mobilização de rua, dos quais solicitou do candidato a apresentação dos respectivos recibos. Intimado, o candidato apresentou os contatos de prestação de serviço, mas não apresentou os recibos eleitorais solicitados, em desatenção ao disposto no artigo 56, apontando inconsistência na análise das contas, restando comprovada a irregularidade. 5. Omissão de despesa. Divergência entre as despesas constantes da prestação de contas e exame e aquelas constantes na base de dados da Justiça Eleitoral. Com base nas informações constantes na base de dados, foram identificadas diversas omissões relativas a despesas constantes da prestação de contas e exame, sobre as quais foi oportunizada a manifestação do candidato. Conforme a análise da unidade técnica, verificados os esclarecimentos prestados, restaram pendentes os seguintes gastos, não declarados na prestação de contas e detectados por meio de confronto de notas fiscais, emitidas em favor do candidato. São 2 notas fiscais, uma do Alto Poço Apache Limitado e outra Farias e Assis, correspondendo a R$1.000 cada uma delas. As respectivas omissões foram identificadas mediante confronto das despesas declaradas na prestação de contas com notas fiscais eletrônicas emitidas em favor do candidato, sobre os quais os esclarecimentos apontados pelo candidato não foram suficientes para descaracterizar o indício de gasto realizado. Sobre as notas acima indicadas, alega o candidato que foram emitidas em duplicidade e que foi solicitado ao fornecedor o cancelamento. Apesar da alegação, o candidato não trouxe documento comprovando a solicitação feita aos fornecedores ou a manifestação desses, restando caracterizada a omissão de resíduo de despesa no valor de R$2.000. Igual situação
se mostra nos itens 3.2 do parecer técnico conclusivo, em que a empresa IP Amarelo Comunicação, Marketing e Pesquisas de Iturama, Minas Gerais, emitiu 2 notas fiscais no valor de R$15 mil cada, em favor do candidato, referente à prestação de serviços de marketing político-eleitoral, sob as quais o candidato alega não reconhecer a autenticidade por ter somente estudado da contratação da empresa. Ocorre, no entanto, que além da emissão de nota fiscal, verifica-se que a empresa, em comunicação dirigida a este tribunal, datada de 27 de setembro de 2018, informa que prestou serviços de assessoria e consultoria ao candidato, conforme notas fiscais emitidas no valor de R$30 mil no total. Conforme apontado pela unidade técnica, em que pesa a alegação do candidato de não haver contratado a empresa, este não apresentou qualquer documento que corroborasse sua alegação, razão pela qual resta caracterizada a irregularidade, caracterizadora da omissão de despesa. A omissão do registro de despesa constitui falha grave, que macula a confiabilidade de prestação de contas, impedindo o adequado exame de gastos realizados durante a campanha eleitoral, sendo motivo suficiente para ensejar a desaprovação das contas por ofensa ao artigo 56, inciso 1º, a linha G da Resolução TSE 23553. Neste ponto, conforme recentes decisões proferidas em julgados nesse sodalício, as despesas omitidas pelo prestador de contas foram quitados com recursos financeiros de origem clandestina que transitaram à margem da contabilidade apresentada à Justiça Eleitoral, aplicando-se ao caso o artigo 34 da Resolução TSE 23553 de 2017, que impõe o recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos de origem não identificados. Sendo assim, em razão da falta de identificação da origem dos recursos que foram utilizados para pagamento das despesas omitidas da contabilidade, determino seja recolhido o valor de R$ 32.005 aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do artigo 34, Resolução TSE 23553 de 2017. Sexto item. Existência de sobra financeira de serviço de impulsionamento de conteúdo contratado e não utilizado. Conforme apontado no parecer, foi declarada a prestação de contas, a despesa com o Facebook, no valor de R$ 8 mil, pagos em favor de Aiden a serviço do Facebook. No entanto, a empresa emitiu nota fiscal no valor de R$ 281, referente aos serviços executados, verificando-se saldo do valor não utilizado no montante de R$ 7.718,54. Considerando a taxa de valor contratado e não utilizado, o saldo deve ser repassado ao órgão partidário nos termos do artigo 53, parágrafo 1º da Resolução 23153 de 2017. Os gastos eleitorais realizados em data anterior, e último item, gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas, mas não informados à época. A unidade identificou que foram realizados gastos eleitorais em data anterior à data inicial da entrega da prestação de contas, contudo, não foram informados. Embora o candidato tenha omitido despesas que deviam ter sido informadas na prestação de contas, observe que os referidos gastos foram declarados por ocasião da apresentação da prestação de contas final, possibilitando a fiscalização por esta especializada. Assim, não se deve impor de per se a rejeição das contas tão só por esse item. Dessa maneira, a impropriedade de análise não se mostra suficiente para afetar a lisura das contas. Conclusão. Por fim, examinado em conjunto as falhas detectadas e não sanadas nesse tópico de prestação de contas, observa-se que os gastos tidos como irregulares, listados nos tópicos 2, 3 e 5, perfazem a quantia de R$ 69.500,05, o que representa 19,68% do total de recursos financeiros aplicados na campanha do candidato. Em conclusão, analisando a prestação de contas apresentada, verifico a expressividade dos valores a que se referem as irregularidades aqui apontadas, bem ainda a ausência da transparência e rigidez das informações prestadas nas presentes contas. Do exposto, em harmonia com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral e em face das inconsistências não sanadas constantes dos pareceres do parecer técnico conclusivo, julgo desaprovada as contas nos termos do artigo 30, inciso 3º da Lei 9.504/97, de Adalto de Freitas Filho, candidato a deputado estadual nas eleições de 2018. Conforme determinado no tópico 5 da presente decisão, nos termos do artigo 82, parágrafo 1º da Resolução TSE 23553 de 2017, intime-se o candidato para que promova a devolução do valor de R$ 32.005 ao Tesouro Nacional, referente à utilização de recursos de origem não identificada.
Em relação à sobra de campanha, no valor de R$ 7.718,54, relativa a serviço de impulsionamento contratado, mas não utilizado pelo prestador de contas, determina o seu recolhimento ao órgão de direção partidária, conforme disciplina o artigo 53, parágrafos da Resolução TSE 23553 de 2017. É como voto, senhor presidente? Algum voto em sentido contrário, eminentes pares? O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Desembargador Sebastião Barbosa, há um recurso, é o 2.2, processo 2908, um recurso eleitoral, prestação de contas, exercício financeiro, exercício 2018, 22ª Zona Eleitoral de Sinop. Recorrente, Ministério Público Eleitoral. Recorrido, Partido da República. Também recorrido, José Carlos Ramalho da Silva e Roger Schallenberger. Vossa Excelência, relator, com a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença proferida pelo juízo da 22ª Zona Eleitoral, que aprovou com ressalvas as contas anuais relativas ao exercício financeiro de 2018 do Partido Liberal de Sinop, antigo Partido da República, PR. O recorrente aduz que não é crível a informação de que não houve movimentação financeira no exercício em questão, pois trata-se de partido político de grande expressão nacional, bem como pelo fato de que, aspas, para a constituição e manutenção de uma agremiação, necessita-se, no mínimo, de doações estimáveis em dinheiro, fecho aspas, e continuo. Ademais, o Ministério Público Eleitoral arguiu, para fins de pré-questionamento, que a sentença objurgada contraria as disposições contidas nos artigos 30 e 32 da Lei 9.096 de 95. Pugnou o parquê, ao final, pelo provimento do vertente recurso, a fim de que sejam desaprovadas as contas em apreciação. Intimado, o recorrido deixou transcorrer em branco o prazo que lhe foi concedido para a apresentação de contrarrazões e, por sua vez, a Procuradoria Regional, no parecer em contradição às folhas 140/142, arguiu preliminar de não aplicação retroativa da Lei 13.831 de 2019 e manifestou-se pelo provimento do recurso interposto, pois entende que as 11 filiações realizadas no ano de 2018 constituem prova material de que houve, no mínimo, doações estimáveis em dinheiro de serviços e materiais. É o relatório. Ouço o senhor procurador. Ratificado, senhor presidente. Ratificado, retorna a palavra. Agora eu vou buscar aqui o voto. Que já está vindo. Ei-lo aqui. Conforme relatado, cuida-se de recurso eleitoral, etc. Isso eu já fiz a leitura, passo à frente. De fato, as disposições contidas na Lei 13.831 de 2019 não devem ser aplicadas na prestação de contas em questão, mas sim aquelas contidas na resolução do TSE 23.546 de 2017, conforme bem fez o juiz Acó, e também as constantes na Lei 9.099 de 95, com a redação vigente no ano de 2018. Quanto ao mérito, após a detida análise da prestação sob exame, verifico que esse recurso não merece prosperar. Estou analisando em conjunto. De início, registro que o partido não recebeu cotas do fundo partidário no exercício financeiro em questão, bem como não houve impugnação da prestação de contas por qualquer interessado, consoante se vê na certidão de folha 67. Além disso, conforme disposto no artigo 28, parágrafo 3º, da resolução do TSE 23.546 de 2017, a prestação de contas dos órgãos partidários municipais que não tenham movimentado recursos se dará por meio de declaração de ausência de movimentação de recursos no período, previsão essa que também consta no artigo 32, parágrafo 4º da Lei 9.096 de 95, com a redação dada pela Lei 13.165 de 2015. No caso em exame, não foi apresentada a referida declaração, mas sim as peças elencadas no artigo 29 da resolução do TSE 23.546, as quais demonstraram a ausência de movimentação financeira e
contam com a assinatura do presidente e do tesoureiro, surtindo desse modo os efeitos de declaração. Nas razões recursais, o reconte arguiu que não é crível a ausência de movimentação financeira, pois para a constituição e manutenção da agremiação necessita-se, no mínimo, de doações estimáveis em dinheiro, as quais, segundo ele, certamente ocorreram, pois houve a prestação de serviços contábeis e houve a realização de filiações. Quanto à prestação de serviços contábeis, conforme pontuado pela recorrida, tal despesa será registrada na prestação de contas do exercício financeiro de 2019, pois foram prestadas no corrente ano. No que se refere à realização das filiações, o recorrido esclareceu que as mesmas foram realizadas via internet pelo próprio presidente da agremiação, de forma que não houve dispêndio de recursos para tanto, e caso houvesse, corresponderia a quantia ínfima. Logo, não havendo qualquer prova concreta que retire a confiabilidade das informações prestadas, se faz necessário o desprovimento do recurso para manter em totum a sentença que aprovou as contas com ressalva. Trago julgado nesse sentido, inclusive dessa corte, e continuo. Sendo assim, o juiz agiu acertadamente ao aprovar as contas com ressalvas, pois não seria razoável desaprová-las com base em meras suposições de omissões de dados. Posto isso, em dissonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, nego o primeiro recurso interposto pelo Ministério Público para manter incólume a sentença que julgou aprovadas com ressalvas as contas anuais do Partido Liberal PL de Sinop, referente ao exercício financeiro de 2018. É como voto, senhor presidente. Só um esclarecimento. Volta ali para mim. Aqui tem uma suscitação de uma preliminar da Procuradoria pela não aplicabilidade, né? Eu passei... Pela inaplicabilidade da retroativa da Lei 13.831. Vossa Excelência, nesse particular aspecto dessa preliminar, está acolhendo, né? Acolhendo, porque tem nesse sentido, mas o que o juiz fez certo. Sim, então não aplica realmente nesse sentido, né? E o voto, então, é pelo desprovimento de recursão. Tá? Como vota doutor Luiz Bortolucci? Com o relator. Doutor Sebastião Monteiro? Com o relator. Doutor Fábio Henrique? Com o relator. Doutor Bruno? Com o relator, senhor. Doutor Armando? Relator, senhor presidente. Então, o resultado, o tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar suscitada pela douta Procuradoria e, no mérito, também por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do outro relator em dissonância com o parecer ministerial. Essa dissonância é só em relação à questão meritória. O doutor Sebastião Monteiro tem um compromisso, de forma que eu vou pedir vênia aqui aos eminentes pares para julgarmos aqui duas questões administrativas e depois o doutor Sebastião ficaria dispensado. Nós poderíamos continuar aqui sem ter a composição plena, que é perfeitamente possível, que são só prestação de contas. É uma questão aqui, que é o PJE 0600345, que é uma proposta de emenda regimental, que é a designação de magistrado para atuação como juiz auxiliar nos tribunais regionais eleitorais. Essa proposta aqui é da presidência. Boa viagem. Nós já emitimos, já consignamos aí ao conhecimento dos senhores, já tiveram conhecimento, e eu pergunto então, porque se há alguma observação, alguma contrariedade, ou se podemos dar por aprovada essa resolução. Por minha parte, podemos. Podemos pronunciar, então, do conhecimento, né? Então fica, com relação ao PJE 0600345, o Tribunal, por unanimidade, alterou em parte a resolução anterior, que é a 1152, de 7 de agosto de 2012, que dispõe sobre o seu regimento interno. Então fica aprovada essa resolução. Aqui há um pedido de reconsideração, esse aqui é o PJE 0600245, que é um pedido de reconsideração de uma decisão do tribunal, por isso que regimentalmente, embora soe meio estranho, né, pedido de reconsideração de decisão do tribunal, mas o nosso regimento interno ainda tem essa figura, e o juiz Dr. Roger Augusto Tubim Denegar, à vista da designação do Dr. Antônio Fábio da Silva Marquezine
para jurisdicionar a zona eleitoral, ele fez esse pedido de reconsideração. E, em linhas gerais, eu estou aqui não conhecendo, porque o pedido foi... o julgamento se deu no dia 17 de julho de 2019, quando nós fizemos a designação do doutor Antônio Fábio da Silva Marquezine como juiz. E esse pedido de reconsideração foi interposto em 30/7 de 2019. E no nosso regimento interno, no artigo 121, parágrafo 2º do regimento interno dessa Corte, estabelece o prazo recursal de 48 horas. De forma que eu estou aqui seguindo o regimento interno, assim como ele também segue, mas eu estou decidindo por não conhecer, pela devida intempestividade, não conhecendo desse pedido de reconsideração. Algum voto em sentido contrário, senhores pares? Só um minutinho. Só para fazer um adendo, eu havia me esquecido de falar que na proposição, aquela anterior, inclusive, doutor Bruno, Vossa Excelência que fez essa sugestão, nós, embora o parágrafo 2º havia uma redação que dizia o seguinte: em anos eleitorais, diante do excepcional acúmulo de serviços, em especial quanto à organização do pleito, os juízes auxiliares poderão se desvincular da jurisdição, lá constava 180 dias, com a devida comunicação ao tribunal de origem para as devidas substituições. Aqui, no texto, e aqui eu só faço essa referência, no texto que Vossas Excelências podem ter recebido, pode estar constando 180, mas nós estamos aqui encurtando para 90 dias. Ok? Então eu faço essa observação. Podemos dar por aprovada também, né? Como o resultado já fora pronunciado, mas apenas para fazer essa menção de que o prazo fora encurtado. Senhor Sebastião, agradecemos sua presença. Muito obrigado. Da relatoria do doutor Sebastião, desembargador Sebastião Barbosa. Então, assim, vamos iniciar 90 dias antes. Quando das pessoas. Exatamente. Saber para quando, né? Porque às vezes tem férias, tem não sei o quê. Desembargador Sebastião Barbosa, o 2.3 processo, esse aqui é físico, né, 2565, é um recurso eleitoral, prestação de contas, exercício financeiro de 2017, 23ª Zona Eleitoral de Itaúba, recorrente Partido Social Cristão, PSC de Itaúba, recorrido Ministério Público Eleitoral. Vossa Excelência, relator, com a palavra. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Social Cristão, PSC de Itaúba, contra a sentença proferida pelo juízo da 23ª Zona Eleitoral, que julgou não prestadas suas contas referentes ao exercício financeiro de 2017, pois não foram apresentadas todas as peças elencadas no artigo 29 da Resolução 23.000 do TSE, 23.464 de 2015. Em suas razões recursais, o recorrente aduziu que, conforme disposição do artigo 37, parágrafo 11 da Lei 9.096 de 95, aspas, é possibilitada ao prestador de contas eleitoral a apresentação de documentos hábeis para esclarecer questionamentos da Justiça Eleitoral ou para sanear irregularidades a qualquer tempo, enquanto não transitada em julgado a decisão que julgar a prestação de contas. Fecho aspas. Continuo. Com base nesse argumento, o apelante juntou às folhas 70/112 nova prestação de contas a fim de sanar a irregularidade que deu aso ao julgamento das contas como não prestadas. Ao final, a agremiação recorrente pleiteia o conhecimento e provimento do recurso a fim de que a sentença guerreada seja reformada e as contas sejam aprovadas, ainda que com ressalvas. O Ministério Público Eleitoral atuante perante aquela zona eleitoral e a adota Procuradoria Regional Eleitoral opinaram pelo desprovimento da irresignação. É o relatório, senhor presidente.
Procurador? Ratificado, senhor presidente. Está ratificado. Retorno a palavra. Eminentes pares, eu trago aqui, estou arguindo de ofício uma preliminar de nulidade. Passo à leitura. Como já dito anteriormente, trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Partido Social Cristão contra a sentença proferida pelo juiz da 23ª Zona Eleitoral, que julgou não prestadas suas contas referentes ao exercício financeiro de 2017, em razão da ausência de alguma das peças elencadas no artigo 29 da Resolução 23.463 de 2015. Da análise usual, verifica que a sentença guerreada deve ser declarada nula, conforme será demonstrado a seguir. Apresentadas as contas, o servidor do cartório da 23ª Zona Eleitoral procedeu à análise, ocasião em que constatou a ausência dos seguintes documentos: a. Comprovante de remessa à Receita Federal do Brasil da escrituração contábil digital; b. Parecer da Comissão Executiva ou do Conselho, se houver, sobre as respectivas contas; e c. Demonstrativo do fluxo de caixa. De posse dessa informação, o juiz Acó determinou a intimação da agremiação partidária para que, nos termos do artigo 44 da Resolução 23.464 de 2015, apresentasse as peças faltantes. Nesse ponto é importante destacar que em 1º de janeiro de 2018 entrou em vigor a resolução do TSE 23.546 de 2017, revogando a resolução 23.464, sem prejuízo de sua aplicação no exercício de 2016 e de 2017, no que tange à matéria. Ademais, vale ressaltar o que dispõe o artigo 65, parágrafo 1º e 3º, inciso 3, da resolução do TSE 23.546. Artigo 65. As disposições previstas nessa resolução não atingem o mérito dos processos de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao de 2018. Parágrafo 1º. As disposições processuais previstas nessa resolução devem ser aplicadas ao processo de prestação de contas relativos aos exercícios de 2019 e seguintes, que ainda não tenham sido julgados. Parágrafo 3º. As irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas devem ser analisadas de acordo com as regras vigentes no respectivo exercício, observando que 3. As prestações de contas relativas ao exercício de 2016 e 2017 devem ser examinadas de acordo com as regras previstas na resolução do TSE 23.464, de 17 de dezembro de 2015. Logo, na prestação de contas em questão, aplicam-se as disposições da supramencionada resolução, no que tange ao mérito, e a resolução do TSE 23.546 de 2017, quanto às disposições processuais. Nesse contexto, inicialmente, não há de se conhecer que o juízo sentenciante não observou as regras. Há de se reconhecer que não observou as regras contidas no artigo 34, parágrafo 3º da Resolução 23.546, no sentido de que, constatada a ausência de qualquer das peças indicadas no artigo 29, o juiz deverá intimar o órgão partidário e seus responsáveis para complementarem a documentação no prazo de 20 dias. No entanto, conforme assinalado anteriormente, uma vez identificada a ausência de alguma das peças, o juiz Acó limitou-se a intimar a agremiação, não tendo ocorrido em nenhum momento a intimação dos responsáveis partidários para se manifestarem acerca do relatório técnico. Como se não bastasse, verifica-se que a intimação da agremiação foi publicada em 24 de 5 de 2019, de modo que o transcurso do prazo de 20 dias úteis ocorreria em 25 de 6 de 2019. Todavia, consoante certidão de folhas 47, em 18 de 6 de 2019 houve a certificação do decurso de prazo. Além do mais, o presidente e o tesoureiro sequer haviam constituído advogado nos autos, de forma que, nos termos do artigo 44 da Lei 4.464 de 2015,
cuja disposição foi reafirmada no artigo 44 da Resolução 23.546, o processo deveria ter sido suspenso com a posterior abertura de prazo para a regularização da representação processual. Outrosim, vale dizer também que houve o descumprimento do disposto do artigo 34, parágrafo 4º e artigo 46, parágrafo 1º da Resolução do TCE 23.464, que dispõe de proceder à leitura para otimizar o nosso tempo, creio que seja de conhecimento de todos nós. Da sentença guerreada, a juíza assevera que, aspas, a contrário senso, no disposto no parágrafo 1º do artigo 46 da Resolução TSE 23.464 de 2015, as peças apresentadas não contêm os elementos mínimos que permitam a análise da prestação de contas. Fecho aspas. Entendimento esse que entendo estar completamente equivocado. Isso porque o partido juntou aos autos peças como extratos bancários válidos de todo o período, demonstrativo de doações estimáveis recebidas, demonstrativo de recursos públicos recebidos, demonstrativo de recursos distribuídos no fundo partidário, demonstrativo de conciliação bancária, demonstrativo de obrigações a pagar, demonstrativo de receitas e gastos, dentre outros, documentos esses que fornecem os elementos mínimos que possibilitam a análise da movimentação dos recursos oriundos do fundo partidário e da origem dos recursos arrecadados. Por esse motivo, ao invés de julgar as contas como não prestadas, o juiz de instância singela deveria ter determinado o prosseguimento do exame para que assim as contas fossem efetivamente analisadas, haja vista que a informação de folhas 41 limitou-se a verificar que estavam presentes as peças elencadas do artigo 29 da Resolução do TSE 23.464. Dessa forma, o julgamento das contas como não prestadas, sem que fossem intimados os responsáveis do partido e ainda, havendo nos autos os elementos mínimos que possibilitam a análise da movimentação dos recursos públicos e de outras origens, constituiu afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório e também ao devido processo legal. Destarte, outra alternativa não resta senão determinar a anulação da sentença guerreada. Enfrentando essa questão, se não irá discutida nessa insurgência, assim decidiu essa corte. Esse é um julgado da relatoria do Dr. Jackson Francisco Coleta Coutinho. Continuante o exposto, declaro ex ofício a nulidade da sentença de folhas 49 e 50 e de todos os atos posteriores à informação de folhas 41, determinando que o juiz de primeiro grau intima os responsáveis partidários para regularizarem a representação processual e prossiga na análise das contas de acordo com a resolução do TSE 23.464 de 2015 e também a de 23.546 de 2017, facultando ao recorrente o mais amplo contraditório e ampla defesa previstos legalmente. Senhor presidente, egregia turma, é como voto. Só um esclarecimento. Vossa Excelência nominou como questão de ordem, né? Uhum. Mas você tira essa questão de ordem. Fica assim. Fica é por aí. isso que eu... Qual é, então, a... Eu sou do juizado especial, oriundo dele, então a gente resolve a questão na hora. Então, Vossa Excelência sugere então, que seja uma preliminar de nulidade nesse sentido? Ex ofício. Levantado ex ofício, não é isso? Algum voto em sentido contrário? Tribunal por unanimidade acolheu a preliminar de nulidade levantada ex ofício pelo relator e anulou a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento. Então, ainda da relatoria do desembargador Sebastião Barbosa, 2.4, processo 2598, é uma revisão de eleitorado. Vamos colocar em bloco? Ótimo. Então, aqui nós vamos então ao 2.4, ao 2.5 e ao 2.6. Todos da relatoria do eminente desembargador corregedor. E todos constam como
um parecer favorável do Ministério Público. Essas são as correções que nós estamos fazendo. Revisão do eleitorado. Melhor dizendo, né, que são feitas no eleitorado com biometria. Em Dom Aquino, que é o referente ao 2.4, 2598. Tapurá, 2.5, processo 5084. E 2.6 é referente Paranaíta. E, senhor presidente, e só para registrar, em Dom Aquino atingimos 75,5%. Em Itapurá, 79,95% e em Paranaíta, 84,04%. Então, são números realmente confortantes e que nos dá a esperança de que, ao fim e ao cabo, nós tenhamos procedido a essas revisões com sucesso. Nós já temos observado aqui que o eleitor parece que tem despertado, né, para a necessidade de fazer a sua revisão biométrica, né? Inclusive talvez até com um enfoque um tanto fora da realidade que a própria TV Globo tem dado aí, e colocando que já está terminado todo o processo. Mas por vias transversas tem dado resultado porque o eleitor tem despertado para a necessidade de regularizar e temos, inclusive, obtido... sim. Se fôssemos falar da fake news do bem, se é que podemos assim nominar. Mas os números têm sido expressivos, né? Nós temos conseguido, pelo menos nessas cidades interiores, as revisões, observei que na administração passada elas fechavam aí com 60%, 68%. Nós temos obtido aqui de 80%, 78%, 85%. Então, nós estamos percebendo uma adesão maior do eleitorado, né? Em todos eles, só para ressaltar que aqui a Procuradoria também, pela homologação, podemos então dar por homologados todas essas revisões, né? O Tribunal, por unanimidade, homologou as revisões do eleitorado com coleta de dados biométricos dos municípios de Dom Aquino, Tapurá e Paranaíta, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Temos aqui uma nota de pesar, eu gostaria de passar aos eminentes pares, um ex-servidor, né, Genésio Rodrigues da Silva, que se aposentou já há muitos anos, né, desde 7 de dezembro de 84, e recentemente houve o seu passamento. Então, nós estamos aqui ressaltando a consternação e eu estou fazendo a proposição de mandar uma moção de pesar à família. Podemos também dar por aprovada. Ok? E, finalmente, só para já trazer o conhecimento, né, de Vossas Excelências, nós tivemos lá o prêmio CNJ de qualidade, a categoria prata, que foi concedido pelo Tribunal, melhor dizendo, pelo Conselho Nacional de Justiça. Essa semana nós tivemos essa grata satisfação de obter esse resultado, né? Só para os senhores terem uma ideia, em 2018, o nosso TRE obteve 43,2 dos pontos possíveis. Em 2019, nós obtivemos 69,8. Então, houve assim, um acréscimo substancial na pontuação, né? Então, aqui não podemos perder essa oportunidade de fazer os registros, né, todos que têm colaborado sobremaneira, principalmente aqui falando diretamente aos senhores membros, né, que têm dado a importância, a agilização necessária para o trâmite dos feitos. E também, evidentemente, não só dos membros, dos juízes eleitorais, dos servidores, né, que se aderiram sobremaneira. Sobretudo. Que os servidores abraçaram essa ideia de soerguimento do nosso Tribunal Regional Eleitoral a um posicionamento que seja condigno com a sua capacidade, né, a sua força de trabalho. Temos aqui, então, a satisfação de fazer esse registro e temos também aproveitar a oportunidade para fazer mais uma convocação, né? Vamos seguir em frente aqui, porque o nosso tribunal tem capacidade de melhorar ainda mais esses números. Nós estamos aí num processo de trabalho bem ampliado, né? São várias as frentes que nós precisamos atacar. Muitas delas já foram enfrentadas com resultados possíveis apenas no ano que vem, né? Mas aqui fica, então, a gente faz a conclamação para que continuemos imbuídos nesse propósito, todos nós possamos vestir essa camisa, né, que é em prol, não é de nós, não, é em prol do nosso Tribunal Regional Eleitoral, para que
nos próximos anos consigamos melhorar ainda mais esse posicionamento. E lembrando que eu ainda fiz referência aos colegas ali antes de vir para a sessão, e hoje a obtenção de um prêmio há uma competição salutar entre os tribunais. Praticamente metade dos tribunais do país, são 90 e poucos tribunais, entre eleitorais, do trabalho, da justiça comum, praticamente metade ficou fora da pontuação, né? Hoje nós não temos mais o critério que se tinha antes, né? Você atingia a pontuação para o selo bronze, você era selo bronze. Atingia a pontuação para o prata, você era prata. Se atingisse para o selo ouro, você naturalmente recebia. Hoje há uma exclusão daqueles que não obtêm a pontuação, de forma que tornou-se muito mais competitivo o sistema. Então, mais uma vez, ressaltando aqui, agradecendo empenhadamente a dedicação de todos, faço aqui o registro e a conclamação para que no próximo ano possamos continuar imbuídos nesse propósito. Nada mais havendo, então declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos. Tenham todos um bom dia.